Olá, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês, gente? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto dia de estreia do nosso quadro Bom Dia com História. O tema que nós vamos conversar hoje é sobre livros de história. Eu trouxe para vocês um livro que eu achei bastante pertinente para a gente conversar sobre esta temática que hoje nós vamos falar no nosso quadro, livros de história. É o livro da Emma Mariotti, é intitulado A História do Mundo para Quem Tem Pressa. É um livro bastante interessante porque ele resume a parte cronológica da história, né, em vários períodos e também vai retratar o contexto de cada povo, os egípcios, desde os mesopotâmios também, os povos árabes, africanos e assim por diante. No próximo slide, a gente vai entender como é que vai funcionar o percurso da nossa postagem, falando sobre o livro A História do Mundo para Quem Tem Pressa, capítulos do livro. Eu trouxe algumas sugestões de livros de história para vocês conhecerem e trouxe também uma reflexão para a gente refletir um pouquinho, tá bom? Falando sobre o livro A História do Mundo para Quem Tem Pressa. O livro A História do Mundo para Quem Tem Pressa foi escrito por Emma Mariotti. Na obra é resumido mais de 5.000 anos de história por meio de 200 páginas, contém mais de 54 séculos da história mundial, que vai até do ano 300 e 500 anos antes de Cristo a 1945. É dividido de forma cronológica por áreas como a Europa, a Oceania, o Oriente Médio, o Extremo Oriente e com mapas explicativos e assim por diante. Vamos falar um pouquinho dos capítulos do livro. O capítulo 1, os primeiros impérios e civilizações, 300, 500 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, Oriente Médio e África. A Suméria, por volta do ano 500, contém grupos de agricultores. Esses grupos de agricultores eles passaram a se estabelecer dentro da área fértil do sul da Mesopotâmia. Todas as vezes que a gente pensa na Mesopotâmia, a gente tem que entender que é uma terra fértil, que significa entre rios. Hoje localizada no Iraque, ela é conhecida como a Suméria. A partir desse início humilde, foi se formando a primeira civilização do mundo. O capítulo 2, o mundo antigo, 800 anos antes de Cristo a 400 anos depois de Cristo no Oriente Médio e África. O Império Aquemida, ele surgiu em 1559. Um jovem rei chamado Ciro II, o Grande, chegou ao poder na Pérsia ao longo da década seguinte. Ele passou a construir um império que chegou a dominar o quinto da população mundial, e assim por diante. O capítulo 3, a Idade Média, 450 a 1666, Oriente Médio e África. Ashum, Império da Gana, a migração dos Bantus. O reino africano de Kush está na página 35. Ele foi derrotado no ano 300 pelo grande império comercial de Ushum, localizado dentro do nordeste do continente, que vai entre o Mar Vermelho e o Nilo. Ashum é hoje uma cidade da moderna Etiópia. O capítulo 4, o mundo em movimento, no ano de 150 a 1700, o Oriente Médio e África, os Almorívidas islâmicos e os Impérios Almohadas. Então, os Almorívidas, eles eram berberes islâmicos, eles passaram a fundar uma dinastia lá no século XXI, eles construíram a cidade de Marrakech no ano de 1662, eles passaram a ter um controle das regiões do Saara Ocidental e a parte do oeste da Argélia em 1665. Eles passaram a conquistar também o Império de Gana, na página 52, e assim por diante. Agora, no próximo slide, eu trouxe algumas sugestões de livros de história para vocês conhecerem a história do mundo para quem tem pressa, que é o tema que nós estamos tratando hoje na nossa postagem, livros de história, é um dos livros que a gente está falando um pouquinho dele, o Somanov, o livro da história da editora Globo, o livro do Laurentino Gomes, que é 1808, e o livro do Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, e assim por diante. Então, existe uma infinidade de livros de história também, que retratam todo o contexto também. Esses que eu estou indicando para vocês são excelentes também para quem gosta de história, também para quem tem curiosidade de conhecer mais a fundo, principalmente a história do Brasil. Esse da editora Globo, ele tem os períodos retrata de uma forma cronológica, desde a Idade Média também, da Idade Contemporânea. Então, assim, ele vai explicando o contexto, né, de cada parte da história, porque nós temos as divisões, nós temos a história medieval, a história da América, a gente tem a história contemporânea também, né, nós temos a história do Brasil, também a história dos outros povos, né, desde o período renascentista e assim por diante. Então nós temos uma divisão na história, porque todas as vezes que a gente for pensar na história, a gente tem que entender que nós temos uma divisão: história antiga, história medieval, história contemporânea, também história da América, história do Brasil, história da África e assim por diante. Há uma infinidade também.
Então a gente consegue fazer, cronologias, né. Então esses livros eu indico bastante para quem gosta muito de história também, para quem tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais do contexto, e assim por diante. Agora eu trouxe uma reflexão para a gente poder refletir um pouquinho, é uma reflexão do Cícero. A história, ela é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida anunciadora dos tempos antigos. Até o próximo Bom Dia com História. Eu espero que vocês tenham gostado. Se for qualquer dúvida, estou à disposição. Aqui são as referências. Até o próximo Bom Dia com História. Se for qualquer dúvida da postagem, estou à disposição. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês.